Então, gente, vamos ver aqui. A galera já tinha me indicado antes e eu acho que talvez valha a pena, tá? É um canal que eu não conheço, faço, aliás, menor ideia, chamado Quatro Coisas, tem ali 390 mil inscritos. E o vídeo que a gente vai assistir aqui tá intitulado Desmascarando o Fenômeno Sound of Freedom, o filme que a Disney não quer que você assista. Eu fiquei curioso porque fiquei sabendo desse filme através do Monark, né? Então vocês já imaginam, né? Eu reagi aqui a um corte, o Monark e o Petri falaram desse vídeo, depois eu vi mais gente comentando, tem possivelmente uma ligação com o movimento QAnon, enfim, acho que talvez seja interessante a gente assistir. Enfim, a galera me indicou esse vídeo aqui, Desmascarando o Fenômeno Sound of Freedom, o filme que a Disney não quer que você assista, que também é um clickbait curioso. Por quê? Porque vídeo de chorume sempre tem um título desse, né? Aquilo que seu professor de história não quer que você saiba, né? Sempre tem um tom assim. Então, bora lá, vamos ver o que vai sair disso aqui. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixotos, o daily vlog do Quatro Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas, confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil, tá liberado almoçar. E vamos falar de Sound of Freedom. Vamos tocar nessa ferida e contar um pouquinho sobre esse filme e tentar explicar racionalmente, sem arroubos, sem sensacionalismos, o que está acontecendo para esse filme ser considerado um fenômeno de bilheterias, está figurando tantas vezes no topo das bilheterias diárias desde que estreou, venceu Indiana Jones em não menos de uma oportunidade. E o que está acontecendo? O que é Sound of Freedom? O que representa esse filme? E qual é a história desse filme? Por que ele é polêmico? Por que estão discutindo tanto esse filme nos Estados Unidos? E essa discussão, essa polêmica vai se filtrar aqui no Brasil, e eu acho que esse canal aqui precisa se posicionar e tentar baixar um pouquinho. Que tá todo mundo muito enlouquecido e a gente tem que baixar um pouquinho e tentar ver racionalmente o que tá rolando. Esse filme, ele é uma cinebiografia de um cara que chama Tim Ballard. Ele é um ex-policial que trabalhava na luta contra a exploração infantil nos Estados Unidos, e ele era o cara que fazia análise dos dados obtidos, ou seja, ele tinha contato direto com materiais absurdamente perversos de exploração infantil. E, de acordo com a história, ele é um cara que se cansou de ver aquelas provas todas, aquelas evidências todas, e agir apenas na superfície, só nos Estados Unidos. Então ele decide largar tudo, partir para a América do Sul, ele vai para a Colômbia, monta uma força-tarefa que chama Operation Underground Railroad, o HOUR, e essa força-tarefa começa a agir diretamente nesses grupos de exploração infantil e lutar contra esses criminosos diretamente como um justiceiro, como um vigilante. E ele vendeu essa história durante os últimos anos. A Railroad faz vários vídeos sobre atividades desse grupo. Os vídeos são considerados suspeitos porque eles exageram em algumas coisas. São vídeos muito sensacionalistas, são vídeos muito com um teor de propaganda muito grande, é pensado para as redes sociais. E essa atividade da Railroad, ela ajuda a aditivar algumas teorias da conspiração sobre o tema. Não que o tema não exista, não que a exploração infantil seja um delírio, seja um devaneio. Não é. É um assunto extremamente grave e um assunto muito pertinente e também que emociona muita gente. É um tema sensível, é um tema que toca o público e que é facilmente manipulável para manipular emoções, para manipular ideias. Então é um tema que está sendo usado exageradamente, fantasiosamente, para gerar comoção no público, e essa comoção do público engatilha numa ação política. Então há críticas a
atividades do Ballard como sendo exageradas ou inventadas ou fantasiadas, encenadas para... Eu tô quieto aqui porque eu tô tentando me apropriar do assunto, mas vocês estão vendo pra onde é que isso aí tá caminhando, né? Depois, lógico, eu vou comentar, vamos assistir mais um pouco, mas assim, me parece bem óbvio pra onde é que a gente tá vendo que vai isso, pra quê que isso aí tá sendo instrumentalizado, né? Mas bora lá. Causar efeito. Essa história é a história do filme. É a história do Jim Ballard como grande salvador de crianças latinas da exploração infantil intercontinental. Agora eu tô entendendo o porquê da polêmica em cima, né? Uma peça de propaganda do quê, gente? Mal comparando, superficialmente comparando, o cara é meio Frank Dukes. O cara é tipo o Frank Dukes falando que ele foi no Oriente, participou do comitê e venceu o comitê, a história dele virar o grande dragão branco com Van Damme. As histórias do Frank Dukes nunca foram realmente confirmadas, ele exagera, ele escreveu uma biografia contando das aventuras dele e nada disso ele consegue provar. E o Tim Ballard é interpretado pelo Jim Caviezel. O Jim Caviezel é um ator também envolvido com denúncias de espalhar teorias da conspiração, é um ator ativista. Existem elementos, inclusive no Brasil, de coisas parecidas. Você deve lembrar que durante as eleições do ano passado, a ministra e hoje senadora Damares Alves contou numa igreja evangélica casos escabrosos, em detalhes perturbadores de... Porque é isso, tá, gente? Ainda há pouco tempo, né, eu tive fazendo uma discussão sobre o fascismo. E o que eu estava tentando dizer para vocês? Um dos mecanismos de defesa do capitalismo, né, portanto, da ideologia que existe para defender o capitalismo, é ocultar os problemas do capitalismo e colocar a culpa dos problemas do capitalismo em outras coisas. Então você fica apontando, olha lá, olha só a exploração. Gente, não há a menor dúvida que existe exploração de menores. Você sabe que tipo de exploração que a gente está falando aqui. Não há dúvidas disso, que existem grupos que organizam isso e que existe. A questão não é essa. A questão é transformar isso, tá, em uma pauta moral para fazer de um cavalo de batalha político a fim de tentar convencer as pessoas de que o que está atrapalhando, o que está bagunçando, o que está produzindo problemas sociais são questões morais e não as questões estruturais. Saca? Por isso que a gente diz, olha, isso é uma prática, em alguma medida, fascista. Você pode dizer, essa pessoa que faz isso é fascista. Não. São práticas, é um conjunto de sintomas do fascismo crescente. Então começa a se naturalizar uma porção de coisas a partir desses discursos, porque aí quando você cria um pânico moral, porque essa é a função, tá, gente? Produzir pânico moral. A partir do pânico moral você consegue justificar todo tipo de atrocidade em nome de um suposto bem maior. Percebem aí? É isso que acontece, né? E pelo o que o nosso amigo aqui do vídeo está descrevendo, parece-me um filme produzido para difundir esse tipo de dinâmica, né? Mas vamos continuar que, enfim, é interessante discutir isso. A exploração infantil na ilha de Marajó, se não me engano. Nada disso foi provado, nada foi comprovado, não existe evidência daquele tipo de ação narrada pela ex-ministra. Esse filme seria como a Damares largar o Senado e virar uma justiceira na ilha de Marajó, lutando contra essas gangues e essa conspiração para a abdução e exploração infantil. Quando que a coisa começa a crescer e o filme vira um sucesso, vira um fenômeno? Esse filme foi filmado em 2018, pela Fox ainda. E a Fox foi comprada pela Disney. Gente, a Fox é o braço da extrema-direita, tá? Só pra galera que tá meio perdido no rolê. Lá nos Estados Unidos é isso, tá? A Disney pegou todo o calendário da Fox e escolheu os filmes que ela ia manter. Tipo, Avatar, O Caminho da Água. Vamos lançar. Vários, dezenas, centenas de projetos foram cancelados. Entre eles, Sound of Freedom.
A Disney não se interessou por esse projeto, talvez pelas óbvias polêmicas que poderiam surgir a partir dali. Os produtores, inconformados, começaram a procurar quem distribuísse o filme, e levaram 5 anos para conseguir. A Angel Studios, um estúdio pequeno, topou e criou um crowdfunding para levantar investimentos para divulgar o filme. E conseguiu $5 milhões através de 7 mil investidores esses que são figuras proeminentes da extrema-direita, que são igrejas, que têm instituições religiosas por trás, e tudo isso tá nesse... Tá bem desenhado aí pelo nosso amigo, né? Tá bem desenhado, né? É uma peça publicitária do discurso de extrema-direita, tá? Vamos lembrar que a extrema-direita é um eufemismo para fascismo, né? Financiada por influenciadores no sentido de serem grandes políticos da extrema-direita, tá? Então, assim, é essa a descrição que a gente está recebendo aqui. Caldeirão. Então o filme já tinha uma grana para divulgar nos Estados Unidos. A partir daí, a Angel Studios começou mais uma empreitada de crowdfunding, que é o compartilhe um ingresso de cinema. Se você for assistir Sound of Freedom, você vai no site, faz uma doação e compartilha um ingresso com quem não pode pagar. Com isso, você estará ajudando a vencer a exploração infantil. Percebam que, mais uma vez, há um uso de um tema sensível para motivar... É isso, tá, gente? Uma das características da extrema-direita é essa. Não há limite, não há escrúpulo. Não pensem que há algum limite moral que possa fazer essa turma aí se sentir impedida de fazer o que eles acham que eles devem fazer para seguir expandindo o seu projeto. Outra coisa, eles sabem muito bem do poder da comunicação, do marketing, da mídia. Ou seja, eles sabem muito bem utilizar os aparatos de dominação ideológica justamente porque a eles estes não são estranhos. Vamos lembrar que a extrema-direita, que é eufemismo para fascismo, é aquilo que extrema o que está posto, o que existe. Então eles não precisam criar nada de diferente. É só elevar às últimas consequências aquilo que já organiza a sociedade capitalista. E isso sempre é um recurso, tá? Em momentos de crise estrutural prolongada do capitalismo. Há dinheiro, exposição. E aconteceu. Hoje, cerca de 8 milhões de ingressos já estão disponíveis. É só ir lá e pedir. Você escolhe onde... Tem que ver se isso aí serão vistos por pessoas. Lembram lá do filme lá, acho que era do Edir Macedo, lembra que estavam sempre esgotados os ingressos e as salas estavam sempre vazias? Tem que ver se vai ser isso. Mas eu suspeito que não, tá? Por quê? Porque nós estamos falando dos Estados Unidos, que é o centro dessa porra toda, né? Então, é onde a sociedade está mais idiotizada, né? Porque é onde a ideologia é mais extremada. Então, eu acredito que há sim de ter público para isso nos Estados Unidos. Tanto há de ter que Donald Trump se elegeu e está correndo o risco até de, caso não seja preso, podendo até voltar a ser presidente dos Estados Unidos. Você mora nos Estados Unidos apenas, não adianta no Brasil procurar. Você nos Estados Unidos, você entra no site, clica lá, eu quero o meu ingresso. Ele, pela sua geolocalização, sabe qual cinema mais próximo está passando o filme, gera os tickets e você vai assistir. Esse filme fez uma excelente bilheteria baseado em crowdfunding, porque não tem dinheiro para marketing. Crowdfunding, o boca a boca e uma infiltração nas redes de comunicação de igrejas e da direita americana. Pelo filme ter sido recusado pela Disney, é o sabor que faltava. Porque a Disney já virou a inimiga... Sim, aí isso já vira uma outra teoria da conspiração, né? ...da direita americana e da extrema-direita americana há muitos anos. E a coisa pegou fogo, ferveu mesmo, na briga com DeSantis lá na Flórida.
da Disney. Na verdade, o que tem nos Estados Unidos é uma direita contra uma extrema direita, tá? E às vezes elas trocam de lado. Por exemplo, no plano externo, a extrema direita vira direita e a direita vira extrema direita. Então, assim... Eu digo isso porque senão a galera escuta a Disney defendendo a esquerda, a Disney inimiga da direita, a pessoa pode achar que isso faz algum sentido. Não faz, tá? É a mesma coisa que dizer que a Globo é de esquerda, tá, gente? Governador decentes, com Don't Say Gay e aquelas histórias todas. A Disney virou a inimiga número 1 da direita, extrema-direita norte-americana, e eles usam esse filme como uma forma de atingir, de alguma forma, essa cúpula de Hollywood, que é considerada woke, é considerada lacradora, com um filme que é genuinamente cristão e que luta contra... Woke, né, a cultura da lacração, assim, gente, nada mais é que uma falsa percepção da extrema-direita a respeito dos interesses, tá, dos aparatos de dominação ideológica em defender determinadas pautas de minorias. Porque eles não conseguem atingir algo que, na verdade, não é complicado, que é o seguinte. Quanto mais o capitalismo se desenvolve, mais aprofundada fica as desigualdades. Nesse sentido, as minorias, com o aumento das desigualdades, acabam sendo ainda mais atingidas, se transformando em potenciais anticapitalistas. Aí o que o capitalismo faz? O capitalismo oferece pílulas para essas minorias. Ou seja, aquilo que a extrema-direita chama de cultura woke nada mais é que uma própria estratégia liberal para impedir a conscientização dessas minorias. E aí então oferece uma falsa resposta aos problemas enfrentados por essas minorias políticas. Porque os problemas enfrentados por essas minorias políticas são problemas reais, concretos, por isso que quando a crise aperta, a desigualdade aumenta, esses grupos sofrem mais, mas esses grupos sofrem mais por causa de problemas estruturais do capitalismo. Aí o que o capitalismo oferece para essas pessoas? Uma pílula de representatividade, né, que a extrema-direita chama de cultura da lacração, a fim de desmobilizar todo o potencial revolucionário dessas minorias políticas. Então você tem mulheres no topo, você tem pretos no topo, né, que é o antirracismo liberal e o feminismo liberal, para citar aqui alguns exemplos, né? É por isso, então, que você tem pink money, né? Sendo que os mesmos que difundem ideais a partir de pink money são os mesmos a oprimir brutalmente as populações LGBTs. Então, essa é a dinâmica por trás disso tudo, tá? E que a galera não entende, fica falando de cultura da lacração, sendo que, na real, galera, eles estão do mesmo lado, tá? Estão do mesmo lado. Por quê? Porque o liberal, que é a direita, que está por trás dessa cultura da lacração, que eles chamam, é a que recorre à extrema-direita quando a crise estrutural do capitalismo aparece. Eles estão jogando juntos. Esses mesmos liberais são aqueles que fazem vista grossa para o crescimento do fascismo, porque o fascismo está fazendo o serviço sujo deles. E aí surge ali, ficam ali, fazendo uma falsa oposição entre um e outro. Saca? É a mesma coisa que o MBL dizendo que é contra o Bolsonaro. Sendo que são siameses, são nascidos da mesma mãe. Percebem? É a mesmíssima coisa. E serve justamente para quê? Para que a galera não perceba o verdadeiro problema, que é o capitalismo. Problema que a Disney, através do Don't Say Gay, ignora, que é a exploração infantil e a sexualização das crianças. Então tá armado o circo. Tá armada a bagunça. O filme estreou, já tinha uma bilheteria garantida, que é um processo semelhante com a Record fez com os 10 Mandamentos, lembra? Que saiu no cinema, mas a Record comprou todos os ingressos, distribuiu para os fiéis. Então, era isso aí que eu tava falando antes. Isso, né? Isso. Eles foram assistir o filme, e aí o filme deu uma bilheteria recorde no Brasil? Mais ou menos isso. Só que ninguém assistiu, as salas estavam vazias. Ninguém assistiu, é uma hipérbole, lógico, tá, galera? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Tá vendo um inchaço artificial da bilheteria desse filme, que é legítimo, que não há nada ilegal nisso,
e que tá levando o Sound of Freedom pras cabeças, e tá gerando discussões, tá gerando polêmicas e tá gerando mais interesse e mais curiosidade sobre o filme. Então a coisa começa a andar a partir desse primeiro empurrão. Toda a bilheteria de Sound of Freedom foi comprada, óbvio. E sabe qual é a merda desse troço? Uma das merdas desse troço é o seguinte: existe um problema concreto, que é a exploração, né, de crianças. Só que é o seguinte: eles colocam a causa desse problema numa pauta moral que partiria a partir das próprias crianças que são hipersexualizadas. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Os caras são tão desgraçados, por isso que assim, ó, não merece diálogo. Tá? Por isso, porque esses caras são tão desgraçados que assim, existe um problema que é um problema estrutural, né? Crianças são exploradas, mas aí, na visão dessa gente nojenta, que é morta por dentro, o problema é da criança. E não da rede, por trás desse sistema todo. Não a mente transformada por essas relações de produção que faz uma pessoa pagar por esse tipo de serviço. Não, aí o problema é a criança. Aí o problema é o discurso que vai produzir na criança determinado comportamento. Sabe que eles estão indiretamente culpando a vítima? De novo, aliás, como sempre. Já repararam nisso, gente? Porque é isso que eles fazem. E veja como tudo se encaixa, que eu estou dizendo aqui há tanto tempo. Tudo isso para tirar o foco do problema real e botar o foco em problemas que não existem, para que as pessoas fiquem lutando contra esses moinhos de vento, enquanto que os verdadeiros problemas continuam crescendo. Gente, isso é a quintessência do eufemismo. Vocês podem chamar de QAnon se vocês quiserem. É eufemismo. Extrema-direita, se vocês preferirem, eufemismo. Obviamente que não. Obviamente tem muita gente que foi assistir o filme curioso, ou pra apoiar, ou pra dar um troco na Disney. Tem muita gente já organizada pra promover esse filme. Inclusive alguns canais do Brasil já estão comentando esse filme como sendo o grande salvador anti-woke do momento. Então há realmente um interesse genuíno para esse filme, há esses ingressos que ainda estão disponíveis, e muitos, e o filme é possível que tenha ainda uma longevidade nas bilheterias nas próximas semanas por conta disso. Mas a história é inacreditável, é uma história que envolve muito política. Para você que não gosta que misture política com o meu filme, tem uma carga muito grande de ideologia dentro dele. Inclusive o Elon Musk já liberou o Twitter para poder divulgar o filme. Então aí você já consegue ligar os pontos. Então é um filme que tem uma agenda clara. Elon que é um Shanner, né? Elon que é um Shanner, ele tá fazendo questão de transformar o Twitter, que eu vou continuar chamando de Twitter, num Shan. Tá quase, hein? Tá quase. O objetivo mesmo é que 100% da realidade seja um grande Shan. Né? Esse é o sonho dourado da extrema-direita. E é um filme que sabe pro que veio e sabe onde quer chegar. E onde quer chegar não é bem na erradicação da exploração infantil. Não, onde quer chegar, eu acho que ficou bem evidente aí pra gente, né? Mas assim, interessante. Eu achei interessante. Acho que me ajudou a entender melhor o debate. Espero que eu tenha colaborado aqui com os meus pitacos para que vocês também possam se apropriar mais desse debate, mas com certeza ainda vai haver muito debate a respeito desse filme. Mas agora a gente já sabe, né? A gente já sabe, e é importante que a gente fique atento, porque isso ainda não tá bombando tanto por aqui, mas como um simulacro, né? Como uma versão piorada do que acontece nos Estados Unidos, a nossa extrema-direita vai logo, logo fazer isso também ser uma pauta quente por aqui, né? Ou mais quente. Beleza, gente? Então vamos ficando por aqui, obrigado. Deixe seu like, escreva alguma coisa aí embaixo, sempre muito importante, tá bom?